e avarento, né? Que tem a mesma ligação. Pastores que amam dinheiro, pastores que são pastores há pouco tempo já estão andando de carrões, pastores que têm casonas na praia. A Bíblia não ensina pastor enriquecer a custa da igreja. Não ensina. Quer enriquecer, vai trabalhar. Isso daí é avareza, isso aí é ganância. Se você ama o dinheiro, você é avarento. Se você deseja enriquecer, você é avarento. Só o fato de você desejar. Sabia disso? A palavra de Deus diz isso. Paulo diz, os que querem ficar ricos caem em tentação. Por quê? Qual é a justificativa que Paulo usa? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está colocando o amor ao dinheiro como tendo o mesmo sentido de querer ficar rico. Se você deseja ficar rico, você já ama o dinheiro. Já ama o dinheiro. Ele também tem que ter bom testemunho daquelas pessoas que estão fora. Já vi tanto pastor que saiu com o nome de velhaco. Já vi casos de pastor que engravidou, que carregou mulher e continua sendo pastor. O mundo sabe. Eu não estou falando do mundo inventar coisa, não. Eu estou falando de coisas claras. Velhaco, compra e não paga. Briguento, todo mundo sabe. Adúltero, vive tirando liberdade com mulher. O mundo sabe disso. E o mundo denuncia, tem pessoas que denunciam. O texto diz que ele tem que ser marido de uma mulher. E é nesse texto aí que eu tomo a base de que um pastor que caiu em adultério, ele não pode ser mais pastor. Ele não pode ser pastor. Porque marido de uma mulher, como vem sendo interpretado pelas igrejas pentecostais, não é o sentido. Não é o sentido. Quer dizer que um viúvo não pode ser mais pastor, que se casou de novo? O viúvo, ele se casou, viveu com sua esposa alguns anos, a esposa faleceu, aí ele casou novamente. Quer dizer que ele não pode ser mais pastor, porque ele está sendo marido de uma segunda mulher? Marido de uma mulher é fiel à esposa. É isso que significa o texto. É ser fiel à esposa. É nunca ter traído ela. É nunca ter adulterado. É isso que significa marido de uma mulher. É isso que significa. Se você for estudar isso, analisar o texto original, se você for fazer comparações com outras passagens na Bíblia, você vai ver que é isso que significa. Paulo não está dizendo, o viúvo que se casou de novo não pode ser mais pastor. Não, Paulo está dizendo isso. Se um pastor ele não consegue ensinar a Bíblia, ensinar as doutrinas cristãs, eu já vi muitos não sabia ensinar. Não é porque eu fui chamado só para pastorear. Eu não fui chamado para ensinar. Mas o texto está dizendo que pastorear tem que saber ensinar. Então já está desqualificado conforme a palavra de Deus. Próximo versículo, ele não pode ser beberrão, né? Beberrão. Ele não pode ser espancador. Espancador aí é violento. Já vi muitos pastores violentos, agressivos, partindo para cima das pessoas, dizendo que é raça de cobra. Já vi muitos. E continua sendo pastor até hoje. Existem mulheres que são melhores em muitas coisas. Existem mulheres que são mais inteligentes. Existem mulheres que são mais fortes. Existem mulheres que são mais crentes. Entende? Então não é isso que a Bíblia está dizendo, que a mulher é inferior ao homem. É só questão de função. Jesus não é inferior ao Pai. Não é inferior ao Pai. Mas ele disse, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Por quê? Porque na Trindade existe uma hierarquia.
Existem funções na Trindade. Funções que Jesus exerce e funções que o Pai exerce também. Os cultos naquela época, nós temos que entender que eram realizados como a gente realizava no início, nas casas. As pessoas se sentavam, talvez em roda, né? E ali realizavam o culto. E os irmãos sabem, isso é sabido de todos na prática, né? Que quando as mulheres começam a puxar assunto, uma começa a conversar, aí a outra começa, aí isso começa a bagunçar o culto, começa a fugir do propósito do culto. As mulheres, por natureza, elas gostam de conversar, elas gostam de contar sobre suas vidas. Ah, a minha casa, lá em casa é assim, o meu jardim, não sei o que do meu trabalho, não sei o que. Então, as mulheres gostam disso. Então, provavelmente, era isso que estava acontecendo aí. Quando a serpente disse para Eva, dizendo assim: Eva, você não vai morrer. Ela foi enganada, achando que não ia morrer mesmo. Quando a serpente disse para Eva: Eva, na verdade, os seus olhos vão se abrir e você vai passar agora a ter conhecimento igual a Deus. Ela acreditou. Ela acreditou nos argumentos da serpente. A serpente começou a dialogar com ela, começou a debater, um debate teológico. Um debate teológico sobre uma verdade. Qual era a verdade? Não coma deste fruto, porque se você comer vai sofrer isso, isso e isso. Aí a serpente disse: eu vou convencê-la de que se ela comer, ela não vai sofrer isso, e vou também fazer com que ela deseje isso. Aí foi isso que a serpente fez. Ela convenceu Eva a comer do fruto. Um argumento parecido que Paulo usou foi sobre um neófito não poder ser pastor. Ele diz: olha, eu não permito que uma pessoa, um homem que é novo na fé, ele seja pastor. Por quê? Porque se ele for pastor, ele vai ser enganado, cair em tentação. Lá o texto diz assim: ele vai se ensoberbecer. A soberba dele vai enganar ele, vai iludir ele, achando uma coisa que não é. Ele vai descer, vai ficar cego e vai cair na condenação do diabo. Quando Deus cria o primeiro homem, Deus estava passando uma mensagem ali. Ele estava dizendo: ele será o líder, ele será aquele que vai guiar, ele será aquele que vai orientar, ele será a cabeça. A cabeça não é quem orienta todo o corpo para onde o corpo vai? Não cuidar dos familiares, por exemplo. Paulo diz que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior que o incrédulo. Isso é falta de afeto natural. Desonrar os pais, trair o cônjuge, ser negligente com a sua família, é falta de amor pela família, falta de um afeto natural das pessoas. Tem pessoas que não são crentes e mesmo assim têm um afeto natural, porque não se corromperam tanto. Não se corromperam tanto, pelo menos nessa área. Desvalorizar a família, o que inclui não querer ter filhos ou adiar para ter filhos. Falta de afeto natural. Na Bíblia, filhos nunca foram vistos como um peso. Me diga aí, de Gênesis a Apocalipse, onde alguém diz: eu não quero ter filho porque filho é um peso, eu não quero ter filhos porque eu não tenho condições financeiras, eu não quero ter filhos porque agora não é o tempo. Quando eu era jovem, eu dei de presente um paletó a um irmão do ministério e ele nunca usou, e isso me deixou triste. Agora imagina Deus dar um presente para a humanidade, dar à mulher a capacidade de engravidar, ao homem também,
para ser pai, para ter uma família abençoada. O próximo salmo fala sobre isso também. O salmista usa até uma ilustração bela sobre isso. Aí o ser humano diz: Deus, eu não quero não, porque agora esse presente não presta mais não. Não serve não. Antes servia. Toda mulher morria para ter. Teve mulher na Bíblia, se eu não me engano foi Ana. Ela disse: dá-me filho, senão eu morro. As mulheres, elas choravam. Bem-aventurado. O que é que significa bem-aventurado? Feliz. Deus está dizendo para você, ó, se você tiver um monte de filhos, você vai ser feliz. Não, mas é porque eu tenho que me dedicar ao meu emprego, eu tenho que primeiro fazer isso. Não, Deus está dizendo: se você tiver um monte de filhos, se você encher a sua aljava de filhos, você vai ser bem-aventurado. As pílulas anticoncepcionais, primeiro, elas causam câncer. Câncer de mama, câncer do colo do útero e, menos provável, mas também possível, câncer no fígado. As pílulas causam isso. Um dia vai causar isso em alguém. Por isso que a gente vê a mulher toda hora tendo câncer disso e daquilo. Pergunta: por que eu tive isso? É por causa dos alimentos? Não, é por causa das pílulas. As pílulas deixam a mulher estressada, dor de cabeça, incha, engorda e mexe com a pressão também. As pílulas também, elas podem deixar a mulher estéril. Eu conheço casos de mulheres que tomou por um bom tempo, depois quis ter filho e não podia mais. As pílulas tiram a libido, o desejo da mulher diminui. Ela não vai poder satisfazer o marido como deveria. Isso é bom, irmão? É do interesse de Deus que os crentes tenham filhos. É algo que Deus quer. É um desejo de Deus. Ele quer usar os filhos dos crentes. Você pode ver que quando Deus apareceu para Abraão, Ele disse: eu não vou ocultar essas coisas de Abraão. Por que eu não vou ocultar? Porque Abraão, eu sei que no futuro ele vai ordenar a sua casa, para que os seus filhos e os filhos de seus filhos andem no caminho do Senhor. E por causa disso, Deus disse: eu vou dar uma atenção especial a Abraão. Eu vou dar uma atenção especial a Abraão. Nós temos que refletir, meus irmãos, sobre essa verdade bíblica. Hoje, eu me arrependo muito. Eu passei um tempo sem querer ter filhos. Me arrependo muito. E Deus abriu meus olhos, eu acredito que foi há cerca de 6 meses. E já venho aí. Já venho aí. Para a glória de Deus. E o amor próprio, como eu já disse, ele é a causa de todos os outros pecados. Falta de respeito pelos pais, ingratidão, orgulho, vanglória, rebeldia, amor ao dinheiro, traição, falta de perdão, calúnia, intemperança, ódio pelo que é bom, impulsividade, imprudência, falta de afeto natural, difamação, não reconhecer o erro, amor pelos prazeres. Tudo isso é por causa do amor próprio. Tudo. Por isso que Paulo colocou em primeiro lugar: os homens serão amantes de si mesmos. Aí começou a citar a lista do que eles seriam. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa
maioria dos pregadores tem medo de serem taxados de preconceituosos, de machistas, né? De odiosos, de grosseiro, de julgador, de fariseu, né? E por isso muitos pregadores pregam mais mensagens que agradam a todos, mensagens que todo mundo sai sorrindo, todo mundo sai alegre. Mas nós sabemos que somos pecadores, nós somos maus por natureza. O apóstolo Paulo disse que em nós, na nossa natureza humana, não habita bem algum. Não habita bem. Tudo que a gente faz de bem é pela graça de Deus. É o poder de Deus que nos capacita para realizar o bem. E o texto que a gente leu aí, eu só li ele só como introdução ao que eu gostaria de falar aqui. Que toda a escritura sagrada, ela é inspirada. Ela foi soprada por Deus. Foi Deus quem deu as palavras que estão aqui na Bíblia. Foi Deus quem deu. Isso significa dizer que toda doutrina tem que se basear na Escritura para que ela seja verdadeira. Esqueça o que você acha. Esqueça as coisas com que você está acostumado. Eu já vi pastores dizer: desde muito tempo a gente sempre fez isso dentro das igrejas, e agora vem dizer que fazer isso é idolatria. Desde muito tempo essa igreja estava cometendo idolatria e não percebia isso. Não percebia isso. Então, só porque uma coisa é praticada na igreja há muito tempo, não significa dizer que ela é verdadeira. Não significa dizer que ela é boa. O que faz uma coisa ser boa e aprovada por Deus é ela estar de acordo com a Escritura Sagrada. Ela é proveitosa para ensinar você, para te dar conhecimento, para te ensinar a praticar a verdade, para te ensinar a ser um crente de verdade. Mas ela também é proveitosa para repreender você, corrigir você também. O que significa repreender? É mostrar em você um erro, mostrar que você está errado. A Escritura, ela serve para te convencer do seu erro. Mas também, assim como se conserta um braço quebrado e ele fica bom depois de um tempo, a Escritura também serve para consertar você. É isso que significa corrigir. É consertar o que está defeituoso. E a Escritura, ela instrui você durante toda a sua vida para que você seja uma pessoa perfeita, madura na presença de Deus, para que você seja agradável a Deus, habilitado, capacitado para realizar toda boa obra. Então, é a Escritura Sagrada que deve te ensinar. É a Escritura Sagrada que deve ditar as regras. Se eu mostrar um texto aqui, você tem que crer no que está escrito. Não é ficar arrumando desculpa, dizer: não, mas é porque hoje não é mais assim. Não. Então, assuntos pouco ensinados à igreja hoje. O primeiro assunto é sobre a mulher ensinar e exercer função de pastor. A mulher pode ensinar a igreja, a mulher pode ser pastora. Será que pode mesmo? Eu já falei aqui várias e várias vezes que a mulher, biblicamente falando, ela não pode ensinar no culto público. Ela não pode ensinar. Ela não pode ser pastora.
E eu vou mostrar aqui, porque eu falava brevemente e não dava tempo de mostrar. Abra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. 1 Timóteo capítulo 2. Você vai ver que o que Paulo fala parece até ser muito radical, porque ele vai muito mais além. Muito mais além. A mulher não só é proibida de ensinar, ela é proibida de fazer outras coisas na igreja. Veja o versículo 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Para aprender, a mulher não pode interferir de modo que atrapalhe a pregação, de modo que atrapalhe o ensino. Os cultos naquela época, nós temos que entender que eram realizados como a gente realizava no início, nas casas. As pessoas se sentavam, talvez em roda, né? E ali realizavam o culto. E os irmãos sabem, isso é sabido de todos na prática, né? Que quando as mulheres começam a puxar assunto, uma começa a conversar, aí a outra começa, aí isso começa a bagunçar o culto, começa a fugir do propósito do culto. As mulheres, por natureza, elas gostam de conversar, elas gostam de contar sobre suas vidas. Ah, a minha casa, lá em casa é assim, o meu jardim, não sei o que do meu trabalho, não sei o que. Então, as mulheres gostam disso. Então, provavelmente, era isso que estava acontecendo aí. As mulheres estavam interferindo demais no culto, e Paulo disse: olha, aprenda em silêncio, evitem conversar, evitem interferir e atrapalhar o culto. A mulher também poderia fazer perguntas que parecia que ela estava exercendo autoridade, como por exemplo: eu não concordo com isso, porque eu li tal versículo e o versículo diz isso e isso. Não pode. Isso é função de ensino. Quando a mulher se levanta no culto público e diz: olha, eu não concordo com isso, porque a Bíblia diz isso, isso e isso, ela está ensinando, mesmo que seja algo breve, ela está ensinando. Então, existem várias formas da mulher interferir no culto, de modo que ela esteja exercendo alguma autoridade, alguma função de autoridade. Por isso que provavelmente Paulo proibiu as mulheres de falarem no culto nesse sentido, porque Paulo não proibiu a mulher de profetizar, Paulo não proibiu a mulher de orar, de louvar a Deus. Paulo não proibiu isso. Nós vemos casos de mulheres também pregando o evangelho, trazendo mensagens para os pecadores. Nós vemos, mas levando em consideração esse contexto de atrapalhar o culto por causa de perguntas, questionamentos, interferências, Paulo disse: a mulher esteja em silêncio, não atrapalhe, aprenda em silêncio, aprenda com total sujeição. Então, esse é o primeiro ponto aí. A mulher não podia nem interferir de modo que atrapalhasse a mensagem, o que estava sendo ensinado, o que estava sendo pregado. Agora, olha o que Paulo diz no próximo versículo. Olha o que ele diz: não permito. Significa dizer o quê? Que é proibido. É proibido. Não permito, porém, que a mulher ensine. O termo grego aí é exercer a função de professor, é exercer a função
função de mestre na igreja. É ela abrir as escrituras para ensinar a igreja, a homens e mulheres juntos, principalmente a seu esposo. Ela vai estar exercendo uma função de autoridade. Só que Paulo não diz que ele só proíbe ela de ensinar. Ele acrescenta algo a mais. Ele diz, olha, nem use de autoridade sobre o marido. Aí, uma boa tradução seria sobre homens, porque o termo aí não significa só marido, significa homens. Então, nem use de autoridade sobre homens, mas que esteja em silêncio. O silêncio do versículo anterior é para não interferir, fazendo perguntas ou acrescentando coisas que viesse a parecer que ela estava exercendo autoridade. O segundo silêncio aqui é para ela não ensinar a igreja, nem exercer função de autoridade que só cabe a homem. E uma dessas funções de autoridade aí é justamente a mulher exercer a função de pastor. Se a mulher não pode ensinar, e a Bíblia diz que o pastor, para ser pastor, ele tem que ser apto a ensinar, apto para ensinar, significa dizer que ensinar é uma função de pastor. É uma função de pastor. Significa dizer que a mulher, por não poder ensinar, ela não pode ser pastora. Porque se ela estiver ensinando, ela está exercendo uma função de pastor. E além disso, está exercendo uma autoridade sobre homens, inclusive sobre o marido dela. Porque se uma mulher, ela é pastora na igreja, ela é pastora do marido dela. Ela é pastora do marido dela. Então, o texto está claro, irmãos. Eu não permito que a mulher ensine, nem exerça nenhuma autoridade sobre o homem. E eu já expliquei aqui que isso não significa dizer que a mulher é inferior ao homem. Ela não é inferior. Existem mulheres que são melhores em muitas coisas. Existem mulheres que são mais inteligentes. Existem mulheres que são mais fortes. Existem mulheres que são mais crentes. Entende? Então não é isso que a Bíblia está dizendo, que a mulher é inferior ao homem. É só questão de função. Jesus não é inferior ao Pai. Não é inferior ao Pai. Mas ele disse, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Por quê? Porque na Trindade existe uma hierarquia. Existem funções na Trindade. Funções que Jesus exerce e funções que o Pai exerce também. Então, o fato da mulher não poder ensinar a igreja não significa dizer que ela é inferior. Não significa dizer isso. Só que a gente tem visto isso muito. Mulheres ensinando a igreja. Não pode. Aí você diz, não, é o contexto da época. É porque naquele tempo a cultura era assim. Isso era escandaloso, a mulher ensinar. Hoje não é mais. Será que é esse argumento que Paulo usa? Que é o contexto da época? Olha a primeira justificativa que ele dá para a mulher não ensinar. Próximo versículo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esse é o argumento que ele usa. Ele usa o argumento da criação. Ele diz que o homem foi criado primeiro. O que é que isso significa dizer? Que a função de guia, a função de líder pela criação foi dada ao homem. Deus criou ele primeiro. Então Deus colocou ele como cabeça de toda a criação e também como cabeça
Ele será aquele que vai orientar. Ele será a cabeça. A cabeça não é quem orienta todo o corpo para onde o corpo vai? Então, Paulo ele diz assim, ó, a mulher não pode ensinar nem exercer autoridade sobre homem. Por quê? Porque quem foi criado primeiro foi Adão. É Adão que é o cabeça. É Adão que tem essa função. Ou seja, é o homem. É o homem que tem essa função de autoridade. E Paulo, ele não para por aí. Ele dá um argumento muito mais forte ainda. Ele diz que a mulher não pode ser guardiã da palavra porque ela é enganada com facilidade. Por natureza, teologicamente falando, se você for levar a Bíblia para convencer uma mulher, para tentar enganar, imagina o enganador de todos, que é o diabo. Ele consegue enganar com mais facilidade a mulher. É esse argumento que Paulo usa. E você não pode dizer que Paulo está sendo machista. Ele está inspirado pelo Espírito Santo. Olha aí o que ele diz no próximo versículo. E Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Ele pecou porque quis. Quando a serpente disse para Eva, dizendo assim: Eva, você não vai morrer. Ela foi enganada, achando que não ia morrer mesmo. Quando a serpente disse para Eva: Eva, na verdade, os seus olhos vão se abrir e você vai passar agora a ter conhecimento igual a Deus. Ela acreditou. Ela acreditou nos argumentos da serpente. A serpente começou a dialogar com ela. Começou a debater. Um debate teológico. Um debate teológico sobre uma verdade. Qual era a verdade? Não coma deste fruto, porque se você comer vai sofrer isso, isso e isso. Aí a serpente disse: eu vou convencê-la de que se ela comer, ela não vai sofrer isso. E vou também fazer com que ela deseje isso. Aí foi isso que a serpente fez. Ela convenceu Eva a comer do fruto. Aí Paulo diz: isso daí prova que a mulher, ela tem facilidade de ser enganada. Ela não pode ser guardiã da palavra. Essa é uma função dada a homens, guardiões da palavra, mestres da igreja, para ensinar ao povo, para defender a doutrina, para refutar heresias, para levar o povo à maturidade no conhecimento e na graça. É uma função de homens. E aí é que entra a humildade da mulher para aceitar a sabedoria de Deus. Você acredita que Deus é mais sábio que você? Você acredita que Paulo é mais sábio que você? Que Paulo era usado pelo Espírito Santo? Então Paulo está dizendo isso, ó. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, ela caiu em transgressão, ela caiu em pecado. Então Paulo diz: eu não permito que ela ensine, nem exerça a função de autoridade. Por quê? Porque ela é enganada com facilidade. Um argumento parecido que Paulo usou foi sobre um neófito não poder ser pastor. Ele diz: olha, eu não permito que uma pessoa, um homem que é novo na fé, ele seja pastor. Por quê? Porque se ele for pastor, ele vai ser enganado, cair em tentação. Lá o texto diz assim: ele vai se ensoberbecer. A soberba dele vai enganar ele, vai iludir ele, achando uma coisa que não é. Ele vai descer, vai ficar cego e vai cair na condenação do diabo. Então, Paulo diz: o novo convertido, o imaturo, aquele que é novo na fé, ele não pode ser pastor. Por quê? Porque o diabo vai derrubar ele. A mulher não pode ser mestre da igreja, ser mestra da igreja, não pode ensinar a igreja. Por quê? Porque ela vai ser enganada e vai levar o povo a pecar. Vai levar o povo a pecar. Ela não
igreja ao crescimento espiritual. A função de mestre, a função de pastor é de homens, não é de mulher. E nós sabemos pela história que pastoras só veio surgir há cerca de 200 anos. Antes disso não tinha. Não tinha pastor. A igreja nunca aceitou isso. Jesus não escolheu 6 apóstolos e 6 apóstolas. Não. Existiam mulheres que seguiam ele? Existiam. Mulheres que aprendiam com ele? Existiam. Discípulas? Existiam. Mas elas não eram apóstolas. Não eram. Nem eram pastoras. Nunca foi. Então nós temos que confiar na sabedoria das Escrituras para que a gente não seja enganado. Então, vamos conservar uma sã doutrina, meus irmãos. Eu sei que a maioria das igrejas, elas não concordam com isso. Elas acreditam que mulher pode ensinar, elas acreditam que mulher pode ser pastora, mas nós temos que ficar com o ensino da palavra de Deus. Aquelas pessoas que acreditam que mulher pode ensinar e pode ser pastora, o que é que vai fazer com esse texto? O que é que você vai fazer com esse texto? Como é que você vai explicar isso? Agora, a mulher, ela pode dizer assim, e agora? Porque tem mulher que tem o dom do ensino. Tem mulher que tem conhecimento. Tem mulher que tem a habilidade de ensinar as Escrituras e ensinar verdades teológicas. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou me salvar dessa limitação? Como é que eu me salvo dessa limitação? Aí Paulo diz aí no próximo, olha, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Dando à luz filhos. Filhos homens. Aí é homem. Dando à luz filhos. Por quê? Porque ela vai se salvar dessa limitação dando à luz filhos. Porque os filhos podem se tornar mestres da igreja. E a doutrina que ela ensina aos filhos é a mesma doutrina que eles vão ensinar à igreja. Glória a Deus, aleluia. A mãe de John Wesley, ela tinha mais de 10 filhos. Se eu não me engano, era 18 ou 19 filhos. Ela ensinava a todos. Toda semana ela tirava um tempo individual para cada filho. Toda semana. Ela educou todos, ensinou a escola em casa, homeschooling, em casa. Ela alfabetizou todos eles. Todos eles. E nós sabemos que John Wesley foi um dos maiores pregadores que existiu na história da igreja. Eu tenho lá em casa um devocional de John Wesley. Né? Então, a mãe dele ensinou a ele. E ele disse certa vez que aprendeu mais teologia com a mãe do que com os melhores teólogos. Então, a mãe de John Wesley não podia ensinar a igreja, mas ela ensinou a mais gente do que se ela fosse ensinar a igreja. Ela criou filhos na doutrina, na fé, no amor, na santificação. Criou filhos firmes, fortes, sábios. E ao criar filhos assim, esses filhos espalharam a palavra de Deus por onde quer que passasse. John Wesley fundou a igreja metodista e alcançou muita gente com a pregação do evangelho. Então, a mãe dele não ensinou diretamente à igreja, mas ensinou através do filho. Então, essa é a doutrina bíblica, irmãos. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Nós temos que aceitar o que está aí. Não é ficar inventando coisas, dizer que é o contexto da época. Aí não cabe contexto. A não ser aquela parte do silêncio. Porque Paulo não usa o mesmo argumento para o silêncio lá em cima, no primeiro versículo que eu li. Nesse versículo de ensino e de exercer autoridade, Paulo usou o argumento da criação e da queda. O homem foi criado primeiro, portanto,
A mulher foi enganada, não o homem, e portanto ela não pode ensinar nem exercer autoridade. Pronto, está explicado. Está explicado. Outra coisa também que eu gostaria de falar são sobre as qualificações do pastor. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. 1 Timóteo 3, capítulo 1, diz que é uma palavra fiel, uma palavra segura, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que não falha, que se alguém deseja o episcopado, ou seja, deseja exercer a função de pastor, liderar uma igreja, está desejando uma excelente obra, está desejando fazer um trabalho excelente. Aí ele diz isso, tudo bem, é muito bom você desejar, mas não é só desejar, você tem que ter as qualificações de um pastor. Quais são as qualificações? Veja aí, próximo versículo. Primeiro, é necessário, pois, que o bispo aí é pastor, é superintendente, é aquele que lidera a igreja, ele seja irrepreensível. O que significa ser irrepreensível? Significa que ele é sem culpa diante das pessoas. As pessoas não têm do que apontar. Ah, você é pastor, prega isso, mas faz isso. Não. O pastor, ele tem que ser irrepreensível. Segunda característica, o texto diz que ele tem que ser marido de uma mulher. E é nesse texto aí que eu tomo a base de que um pastor que caiu em adultério, ele não pode ser mais pastor. Ele não pode ser pastor. Porque marido de uma mulher, como vem sendo interpretado pelas igrejas pentecostais, não é o sentido. Quer dizer que um viúvo não pode ser mais pastor, que se casou de novo? O viúvo, ele se casou, viveu com sua esposa alguns anos, a esposa faleceu, aí ele casou novamente. Quer dizer que ele não pode ser mais pastor, porque ele está sendo marido de uma segunda mulher? Paulo também ensina aqui na carta a Timóteo que a viúva, ela não pode estar na lista da igreja para receber sustento da igreja, se ela só pode estar na lista se ela tiver sido esposa de um só marido. E se ela foi esposa de um marido, casou, ele morreu, né? Aí casou de novo, ele morreu e ela teve dois. Quer dizer que ela não pode ser considerada viúva agora? Ela não pode receber sustento da igreja? Esse não é o sentido do texto. Marido de uma mulher é fiel à esposa. É isso que significa o texto. É ser fiel à esposa. É nunca ter traído ela. É nunca ter adulterado. É isso que significa marido de uma mulher. É isso que significa. Se você for estudar isso, analisar o texto original, se você for fazer comparações com outras passagens na Bíblia, você vai ver que é isso que significa. Paulo não está dizendo, o viúvo que se casou de novo não pode ser mais pastor. Não, Paulo está dizendo isso. Paulo iria proibir um pastor de não poder casar de novo, por exemplo, a esposa dele morreu, ou ele foi traído. Aí ele não podia casar de novo, ele foi traído várias e várias vezes pela esposa, se separou, aí ele não pode casar de novo. O próprio Jesus diz que pode. Então, o sentido do texto, marido de uma mulher, quer dizer que é fiel à esposa.
casou, desde quando casou, então ele está qualificado para ser pastor. É isso que Paulo estava ensinando aí. Outra característica também é que ele tem que ser equilibrado, né? Vigilante, que pode ser traduzido como equilibrado. Ele tem que ser temperante, uma pessoa que tem autocontrole sobre os impulsos, né? Autocontrole sobre os impulsos. Tem que ser, essa foi a característica que não foi encontrada no pastor Paulo Júnior, e por isso ele foi desqualificado. Porque ele fez isso constantemente por um longo período de tempo. É claro que nós, seres humanos, temos momentos de falha, de ficar estressado. Mas se você tem um hábito de ser assim, então isso já configura um pecado, pela constância daquilo. Um pecado habitual. Ele tem que ser respeitável. Honesto aqui significa respeitável, honrado, né? Ele tem que ser hospitaleiro. Naquela época necessitava muito disso, irmãos que sofriam perseguições, né? Ele precisava hospedar esses irmãos que pregavam o evangelho, né? E ele tem que ser apto para ensinar. Se um pastor ele não consegue ensinar a Bíblia, ensinar as doutrinas cristãs, eu já vi muitos não sabia ensinar. Não é porque eu fui chamado só para pastorear, eu não fui chamado para ensinar. Mas o texto está dizendo que pastorear tem que saber ensinar. Então já está desqualificado conforme a palavra de Deus. Próximo versículo, ele não pode ser beberrão, né? Beberrão. Ele não pode ser espancador. Espancador aí é violento. Já vi muitos pastores violentos, agressivos, partindo para cima das pessoas, dizendo que é raça de cobra. Já vi muitos. E continua sendo pastor até hoje. Uma igreja que conserva um pastor desse não é uma igreja bíblica, porque ela está desprezando o ensino de Paulo. Está desprezando o ensino de Paulo. Beberrão, briguento, ganancioso e avarento, né? Que tem a mesma ligação. Pastores que amam dinheiro, pastores que são pastores há pouco tempo e já estão andando de carrões, pastores que têm casonas na praia. A Bíblia não ensina pastor enriquecer a custa da igreja. Não ensina. Quer enriquecer, vá trabalhar. Vá trabalhar. Vá trabalhar. Não enriqueça a custa da igreja. E nós vemos muitos. Ah, mas é porque eu preciso de um carro. E por que compra um carro de 100 mil? De 150 mil, 200 mil? Um pastor aí, carro de mais de R$1 milhão. Um presidente de uma igreja aí. Um carro de mais de R$1 milhão. Eu fico imaginando Paulo vendo isso. Paulo que diz que sabia viver tendo fartura, e fartura ali é no sentido de ter o suficiente. Sabia viver tendo fartura e sabia viver não tendo nada, passando necessidade. Os pastores de hoje é com carrão de luxo. Roupa tá melhor, roupa de marca para a esposa, para ele. Eu conheço pastores que os filhos estudam nos Estados Unidos, fora, bancados pela igreja, sustentados pela igreja, os estudos. Isso aí é avareza, isso aí é ganância. Se você ama o dinheiro, você é avarento. Se você deseja enriquecer, você é avarento. Só o fato de você desejar. Sabia disso? A palavra de Deus diz isso. Paulo diz, os que querem ficar ricos caem em tentação. Por quê? Aí qual é a justificativa que Paulo usa? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está colocando o amor ao dinheiro como tendo o mesmo sentido de querer ficar rico. Se você deseja ficar rico, você já ama o dinheiro. Já ama o dinheiro.
Próximo, ele tem que governar bem a sua casa, nem se fala. Já vi pastores que os filhos mundanos, prostitutos, todo tipo de coisa. Isso desqualifica o pastor. Ele pode ser santo, mas se o filho não é, ele está desqualificado. Ele está desqualificado. A não ser que o filho já tenha se casado. Aí ele não tem mais responsabilidade. Mas enquanto estiver dentro da casa, os filhos têm que ser crentes, fiéis a Deus. Se não for, o pastor está desqualificado. Paulo diz isso lá em Tito, que os filhos têm que ser fiéis. Eles têm que ser bem crentes, para que o pastor esteja qualificado. Governar bem a sua casa. Veja o próximo. Pode passar. Não ser neófito, como eu falei, não pode ser novo na fé. E próximo, ele também tem que ter bom testemunho daquelas pessoas que estão fora. Já vi tanto pastor que saiu com o nome de velhaco. Já vi casos de pastor que engravidou, que carregou mulher e continua sendo pastor. O mundo sabe. Eu não estou falando do mundo inventar coisa, não. Eu estou falando de coisas claras. Velhaco, compra e não paga. Briquento, todo mundo sabe. Adúltero, vive tirando liberdade com mulher. O mundo sabe disso. E o mundo denuncia. Tem pessoas que denunciam. Tem uma conta no Instagram que esses dias estava denunciando aí. Denuncia. Está desqualificado. E a igreja que aceita um pastor como esse, pode ser o que foi. Não, mas é porque se fizer isso, bota na justiça. Quer dizer que você ama mais a sua vida do que a Jesus? O que está acontecendo é que estão amando mais a instituição do que a igreja de Jesus. Estão mais preocupados em defender o nome da igreja do que a própria igreja de Jesus. Por isso que eu passando o pano lá. Agora saiu um caso aí de um pastor que vazou vídeos dele, pastor presidente também, e não quiseram tirar não. Ele aceitou sair do cargo de pastor presidente. Ele aceitou, ele disse: eu aceito. Mas ele não deixou de ser pastor, não. Vídeos vazados com cenas sensuais e obscenas. A desculpa dele foi: não, o vídeo que eu gravei foi para minha esposa. Foi para minha esposa. Aí o vídeo foi para outra mulher. Interessante, né? E esses pastores continuam do mesmo jeito. Pastores que saem fugidos da cidade. Saem fugido. Não, isso é falta de temor a Deus. Deus não está numa igreja dessa. Na liderança Deus não está. No ministério Deus não está. Deus pode estar em alguns crentes simples, alguns irmãos que ainda são sinceros lá no meio, porque Deus tem misericórdia. Mas o sistema se corrompeu. Deus não está nisso. Irmão, homens que deveriam ser exemplos, não existe essa. Paulo diz: aquele pastor que pecar, ele deve ser repreendido na frente de todos. Para que os outros se envergonhem. Onde é que a gente vê isso? Não pode fazer isso não, porque escandaliza a igreja, não sei o quê. Interessante que Paulo diz para repreender. Então tá aí as qualificações de um pastor. Outra coisa, meus irmãos, eu queria falar sobre o amor próprio como causa de tristezas e desobediência. Não vai dar tempo de citar todos os textos, mas vamos para João 14, 28. Os irmãos sabem que o amor próprio é você amar a si mesmo e não amar as pessoas mais do que ama a si mesmo.
ou igual, ou como você ama a si mesmo. É você amar mais a si mesmo do que a Deus, é você amar mais a si mesmo do que as pessoas. Isso é amor próprio. E a Bíblia chama de egoísmo. Egoísmo é você ser amante de si mesmo. A psicologia incentiva você a amar a si mesmo. A Bíblia incentiva você não amar a si mesmo. A Bíblia diz que os homens, nos últimos tempos, nos dias trabalhosos, eles serão amantes de si mesmo. Essa é a característica que encabeça a lista que Paulo dá lá em 2 Timóteo. Ele diz: surgirão tempos trabalhosos, em que os homens serão amantes de si mesmo. O amor próprio, ele é a causa de todo tipo de pecado que você imaginar. Você só peca porque você ama a si mesmo. Se você não amasse a si mesmo, você seria a pessoa mais humilde do mundo. E uma pessoa humilde, ela não peca. Se ela for 100% humilde, como Jesus era, não peca. Veja esse texto, João 14, 28. Jesus falou que ia para o Pai e iria voltar. Ele não disse isso para os discípulos? Só que os discípulos ficaram tristes. Tristes porque ficaram tristes porque Jesus ia para o céu, para um lugar glorioso. Ficaram tristes com uma coisa boa. Ficaram tristes com algo que era justo. Tinha que ser feito aquilo que Jesus mesmo disse: se eu não for, não tem como o Consolador vir. Não tem como. Eles ficaram tristes. Aí Jesus diz o quê? Se vocês me amassem, vocês ficariam alegres, porque eu disse: vou para o Pai. Significa o quê? Como eles amavam a si mesmos, eles ficaram tristes com uma coisa boa. Com uma coisa boa. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Você prega o Evangelho, a verdade do Evangelho é algo bom. A verdade do Evangelho, ela serve para libertar as pessoas, para tirar as pessoas da prisão do pecado, para tirar as pessoas da condenação do inferno. Mas quando você prega a verdade do Evangelho, as pessoas se ofendem, as pessoas ficam com raiva, e por causa disso elas ficam iradas, tristes, seja lá o que for, e não quer saber. Como o jovem rico. O jovem rico, Jesus chegou para o jovem rico e deu a ele a chance de ir para o céu, não foi? E ele ficou como? Triste. Por quê? Porque amava a si mesmo mais do que a Jesus, mais do que a verdade. O amor a si mesmo é a causa das maiores tristezas que você pode imaginar. Nós vemos o caso de Asaf. Asaf, ele, por causa do amor próprio, ele ficou com inveja e desconfiou de Deus. Ele amava tanto a si mesmo que quando veio a pancada sobre ele, o sofrimento, as privações, vendo os outros prosperarem e ele não, Asaf ficou com raiva e pensou em se desviar. O coração dele azedou, ficou azedo, de inveja, de raiva, de angústia. Nós vemos isso no Salmo 73. Por quê? Porque amava a si mesmo. As pessoas são invejosas porque elas se amam. Se eu não me amasse mais do que os outros, eu iria ficar feliz com o sucesso dos outros. Mas como eu me amo mais do que o outro, eu fico com inveja. O amor próprio também é uma barreira para a fé. Se você ama a si mesmo, não tem como você se aperfeiçoar na fé. Em João mostra que muitas pessoas, elas não criam em Jesus porque elas amavam a si mesmas. Jesus disse isso. E o amor próprio, como eu já disse, ele é a causa de todos os outros pecados. Falta de respeito
rebeldia, amor ao dinheiro, traição, falta de perdão, calúnia, intemperança, ódio pelo que é bom, impulsividade, imprudência, falta de afeto natural, difamação, não reconhecer o erro, amor pelos prazeres. Tudo isso é por causa do amor próprio. Tudo. Por isso que Paulo colocou em primeiro lugar: os homens serão amantes de si mesmos. Aí começou a citar a lista do que eles seriam, lá em 2 Timóteo 3. Mas o interessante é que a Bíblia fala aqui falta de afeto natural. Falta de afeto natural. Não cuidar dos familiares, por exemplo. Paulo diz que quem não cuida dos seus negou a fé e é pior que o incrédulo. Isso é falta de afeto natural. Desonrar os pais, trair o cônjuge, ser negligente com a sua família, é falta de amor pela família, falta de um afeto natural das pessoas. Tem pessoas que não são crentes e mesmo assim têm um afeto natural, porque não se corromperam tanto. Não se corromperam tanto, pelo menos nessa área. Desvalorizar a família, o que inclui não querer ter filhos ou adiar para ter filhos. Falta de afeto natural. Na Bíblia, filhos nunca foram vistos como um peso. Me diga aí, de Gênesis a Apocalipse, onde alguém diz: eu não quero ter filho porque filho é um peso, eu não quero ter filhos porque eu não tenho condições financeiras, eu não quero ter filhos porque agora não é o tempo. De Gênesis a Apocalipse, você não vê ninguém, nem um homem, nenhuma mulher dizendo: ter filhos é um peso. Muito pelo contrário. Olha o que a Bíblia diz sobre os filhos. Preste atenção. Eis que os filhos são herança do Senhor. Herança aí é um presente. É um presente. Eu lembro que quando eu era jovem, eu dei de presente um paletó a um irmão do ministério. E ele nunca usou. E isso me deixou triste. Agora imagina Deus dar um presente para a humanidade, dar à mulher a capacidade de engravidar, ao homem também, um presente para ser pai, para ter uma família abençoada. O próximo salmo fala sobre isso também. O salmista usa até uma ilustração bela sobre isso. Aí o ser humano diz: Deus, eu não quero não, porque agora esse presente não presta mais não, não serve não. Antes servia. Toda mulher morria para ter. Teve mulher na Bíblia, se eu não me engano foi Ana. Ela disse: dá-me filhos, senão eu morro. As mulheres, elas choravam, elas faziam de tudo para ter um filho. Os filhos são herança do Senhor. É um galardão, é um presente, é uma recompensa de Deus para o servo fiel. Veja o próximo. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. As flechas era algo que o guerreiro tinha para se defender, para se proteger. Os filhos são isso, é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia não está dizendo que com os filhos você será menos seguro. Está dizendo que você será mais seguro. Mais seguro. Veja o próximo. Bem-aventurado. O que é que significa bem-aventurado? Feliz. Deus está dizendo para você: ó, se você tiver um monte de filhos, você vai ser feliz. Não, mas é porque eu tenho que me dedicar ao meu emprego, eu tenho que primeiro fazer isso. Não, Deus está dizendo: se você tiver um monte de filhos, se você encher a sua aljava de filhos, você vai ser bem-aventurado. A aljava era um tipo de eu esqueci o nome agora, onde se colocava as flechas. Um saquinho atrás que colocava as flechas. No verso anterior, o salmista diz que o filho é como uma flecha.
bem-aventurado o homem que enche deles, ou seja, dos filhos, a sua aljava, que era esse saquinho. Quanto mais flecha tinha dentro do saquinho, mais feliz era o homem. A Bíblia diz isso. A sociedade moderna diz: não é pecado não, você não querer ter filho não. Porque a Bíblia nunca diz que você não pode ter. Não, a Bíblia não diz, mas isso daí, irmão, é forte. Isso daí é forte. Mas na Bíblia nós vemos o filho de Judá que casou com Tamar. E o filho de Judá que casou com Tamar morreu sem deixar filhos. Aí o irmão dele tinha que casar com ela pela lei do levirato, para deixar descendência para o irmão. Por isso que eu disse que todo tipo de pecado é por causa do egoísmo, amor próprio. Ele disse: eu vou dar filhos a meu irmão e não vou ter filhos? Não vou dar não. Vou dar não. Aí ele arrumou um jeito de não engravidar Tamar. Ele utilizava um método contraceptivo natural. E a Bíblia diz que isso fez com que Deus visse isso com maus olhos. E Deus matou ele. Deus matou. Eu não estou dizendo que Deus matou só por isso, porque ele era mau também. Mas isso contou também. Nós vemos o caso de alguém na Bíblia evitando ter filhos e Deus matando. As pessoas, a verdade às vezes está na cara delas, mas elas amam tanto a si mesmas. As mulheres querem tanto ter sucesso, querem tanto primeiro construir a carreira, construir a casa, ter isso, ter aquilo. Aí depois é que eu vou ter filho. Ou eu não quero ter muito não, porque vai me dar muito trabalho. É amor próprio. É amor próprio. A mulher, a mãe, ela tem que se doar pelos filhos. O pai, ele tem que se desgastar pelos filhos. Foi isso que Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar por vós. Paulo se considerando como o pai dos coríntios. As pílulas anticoncepcionais, primeiro, elas causam câncer de mama, câncer do colo do útero e, menos provável, mas também possível, câncer no fígado. As pílulas causam isso. Um dia vai causar isso em alguém. Por isso que a gente vê a mulher toda hora tendo câncer disso e daquilo. Pergunta: por que eu tive isso? É por causa dos alimentos? Não, é por causa das pílulas. As pílulas deixam a mulher estressada, dor de cabeça, incha, engorda e mexe com a pressão também. As pílulas também, elas podem deixar a mulher estéril. Eu conheço casos de mulheres que tomou por um bom tempo, depois que ter filho e não podia mais. As pílulas tiram a libido, o desejo da mulher, diminui. Ela não vai poder satisfazer o marido como deveria. Isso é bom, irmão? A gente tem que meditar direitinho. A verdade de Deus está aí, ó. Aí as pessoas se desviam dessa verdade e vem a disciplina de Deus. Vem as consequências. Vem as consequências. Para concluir, o grande propósito de Deus, o interesse de Deus pelos filhos é muito grande. É muito grande o interesse de Deus. Deus tem interesses. É do interesse de Deus que os crentes tenham filhos. É algo que Deus quer. É um desejo de Deus. Ele quer usar os filhos dos crentes. Você pode ver que
quando Deus apareceu para Abraão, ele disse: eu não vou ocultar essas coisas de Abraão. Por que eu não vou ocultar? Porque Abraão, eu sei que no futuro ele vai ordenar a sua casa, para que os seus filhos e os filhos dos seus filhos andem no caminho do Senhor. E por causa disso, Deus disse: eu vou dar uma atenção especial a Abraão. Eu vou dar uma atenção especial a Abraão, porque ele vai ter muitos filhos e ele vai cuidar para que esses filhos andem no caminho do Senhor. A Bíblia mostra em Deuteronômio que ser fértil é visto como uma bênção da parte de Deus. É isso que a Bíblia mostra. Vocês querem ser abençoados? Andem no meu caminho. Porque se vocês fizerem isso, não vai haver homem estéril no meio de vocês. Não vai haver mulher estéril no meio de vocês. Não vai haver nem animais estéreis no meio de vocês. É bênção. É bênção. Eu não sei de onde. Eu sei de onde. Do inferno. Tirar essa doutrina de que você pode escolher não ter filhos. Eu não quero. Vou esperar aqui alguns anos. Eu não sei de onde. Deus usa várias situações para amadurecer o crente. No trabalho, na igreja, em casa, com os pais, com amigos, em todo lugar. Deus usa várias situações. E uma das situações que Deus mais usa para amadurecer o homem e a mulher é na criação dos filhos. Não existe maturidade que você ganhe em outro lugar. Aquela maturidade que era para ganhar com os filhos, não tem em outro lugar. Por isso que uma das qualificações do pastor é cuidar bem da sua casa, porque isso mostra que ele amadureceu nessa área que é tão necessária. Então, nós temos que refletir, meus irmãos, sobre essa verdade bíblica. Hoje, eu me arrependo muito. Eu passei um tempo sem querer ter filhos. Me arrependo muito. E Deus abriu meus olhos, eu acredito que foi há cerca de 6 meses. E já vem um aí. Já vem um aí. Para a glória de Deus. Então, irmãos, é claro que tudo é segundo a vontade de Deus. Você vai fazer a sua parte. Você vai tentar, né? Você vai tentar, vai tomar vitaminas, fazer tratamento se for necessário, porque Deus deixou os médicos, né? E se não der certo, você adota. Porque qual é o maior pai soberano que adotou mais pessoas? Deus. Nós somos filhos adotivos dele. Jesus é o único filho, entre aspas, né, biológico de Deus. Nós somos adotivos. Nós não fomos gerados como Jesus foi gerado. Nós não fomos. Somos filhos adotivos. Todo mundo é mau por natureza. Todo mundo é mau. Não existe essa. A solução para qualquer pessoa é a palavra de Deus. Muitos aqui Deus só veio transformar depois de adulto. Depois de adulto. Que já estava todo corrompido. E Deus transformou. Aí Deus não pode pegar uma criancinha de pequena, ensinada nos caminhos do Senhor, e moldar o caráter dela para ela servir a Deus, irmãos. Será que Deus não pode fazer isso? Será que Deus não tem poder para fazer isso? Através do Evangelho? Então, reflita nessa palavra. Mulher não pode ensinar a igreja. Não pode ser pastora.
não pode exercer função de autoridade sobre homens. Em Tito diz que ela pode ensinar a outras mulheres. Lá em Tito diz que elas têm que ser mestras do bem. E mestras do bem ali é professoras. Em segundo lugar, você vê aí as qualificações de um pastor. Se um pastor não estiver de acordo com essas qualificações, ele já está reprovado por Deus. Se o pastor cometeu adultério, ele já está reprovado por Deus para ser pastor. Ele pode ser salvo, mas está reprovado para ser pastor. Igual a Saul. Saul ainda tinha chance de se salvar, mas Deus já tinha rejeitado ele como rei para liderar o povo. Deus já tinha rejeitado. E da mesma forma, você tem que saber que o amor próprio, quando você ama a si mesmo mais do que os outros e mais do que a Deus, é a raiz de toda coisa ruim que você puder imaginar. Toda coisa ruim. Inveja, egoísmo, orgulho, arrogância, tudo é por causa do amor próprio. É por causa do amor próprio.